Konnichiwa. Oi, pessoal. Eu vi que chegou muita gente nova aí. Muito obrigada pelos novos seguidores, por estar assistindo aos meus vídeos. E pra dar uma resumida, eu sou estudante na Universidade de Osaka, aqui no Japão. Eu estou terminando o mestrado esse ano. E o meu interesse aqui é mostrar pra vocês um pouco do Japão, que são muitas coisas que eu estou vivenciando aqui, ou muitas coisas que eu gosto, né, de alguns hobbies meus. Inclusive, um dos meus hobbies, acho que algumas pessoas já sabem, que eu faço covers, eu canto músicas japonesas. Se você tem interesse, eu apresento algumas músicas nesse outro canal. Se você tiver interesse, eu deixo aí o convite. Mas muito obrigada pelos novos seguidores, obrigada pelos comentários. Eu vejo que muita gente veio do curso de japonês. Fico muito feliz com isso. Vejo que tá crescendo e é muito inspirador, muito motivante. Motivacional. Muito legal! Esse é o primeiro vídeo de Osaka, no castelo de Osaka. É um dos maiores pontos turísticos aqui de Osaka, além de Dotonbori. Ainda vai ter um vídeo de Dotonbori também. Mas o castelo, eu acho que já é a quarta vez. Não sei, ontem eu fui também. É muito popular aqui em Osaka, né? Então, por exemplo, agora, é que esse vídeo vai sair depois, mas eu fui ontem pra ver os sakuras, porque já é época de cerejeira aqui. Não sei se quando esse vídeo for lançado, se ainda vai estar, mas é que é muito rápido, né? E tava cheio de gente, tava muito bonito o parque. É um parque enorme e no centro tem um castelo, né? Que é muito bonito, é como se fosse um museu mesmo dentro do castelo. E eu vou mostrar aí pra vocês como foi a nossa experiência. E eu espero que vocês gostem. Fiquem com o vídeo. Estamos agora fazendo o check-out do hotel West Japan Kyoto Kiyomizu. E a gente tá indo pra Osaka agora. E hoje vamos para o castelo. E depois, à tarde, eu não tenho certeza o que a gente vai fazer. Vamos ver. Konnichiwa. Chegamos aqui na estação de Morinomiya e estamos indo para o castelo de Osaka. A gente chegou aqui na parte que tem o trenzinho. E ele começa a rodar 9h30. Aí tem os preços aqui, né? Pra adulto é 400. Aí a gente pegou 4 e... aí pra mais de 65 anos é 200, né? A gente vai esperar naquela salinha. Salinha de espera. Quem vai aqui na frente? No trenzinho, que delícia. Que a gente vai no castelo, né? Se você ainda não curtiu, a minha avó pediu pra curtir. Que delícia andar de trenzinho no Japão, né? Bonitinho. Muito bom demais. Eu gosto dessa padaria. Aqui a gente fez uma parada nessa outra entrada que fica ligada a outra estação, né? A gente parou por aqui por enquanto e não é pra descer, né? Parece. Parece que aqui entra mais gente e a próxima parada já é o castelo de Osaka. Essa parte são mais barraquinhas e aqui geralmente é feito uns festivais. Acho que hoje vai ter alguma. A caixa de som do trenzinho já vai contando a história do castelo e dos arredores. A construção do castelo de Osaka, ou Osaka-jo, começou em 1583, no antigo local do templo Ishiyama Honganji, que havia sido destruído por Oda Nobunaga 13 anos antes. Toyotomi Hideyoshi pretendia que o castelo se tornasse o centro de um novo Japão unificado sob o domínio dos Toyotomi. Era o maior castelo na época. No entanto, alguns anos após a morte de Hideyoshi, as tropas Tokugawa atacaram e destruíram o castelo, terminando com a linhagem Toyotomi em 1615. O castelo de Osaka foi reconstruído por Tokugawa Hidetada na década de 1620, mas sua torre principal foi atingida por um raio em 1665 e incendiada. Não foi até 1931 que a presente reconstrução de concreto armado da torre do castelo foi construída. O trenzinho parou ali. E aí, aqui essa parte é a vista pro castelo, né? Nossa, não. Olha.
Como é grande, né, filha? Tem passeio de barquinho ali, você quer? É? Você quer ir? Onde que vai esse barquinho? Acho que ele contorna, né? Que bonitinho, papatinho, que coisa linda. Um cheiro essa água, né, filho? Ai, que bonitinho. Tá vindo. Uma água tão fedida assim, ué. Nossa, nesse Japão aqui tem muita novidade, não? Né? Nossa, eu fico abismado. Achei lindo, maravilhoso, nossa. Patinha, sai da água, essa água tá fedida. E é claro que teve as pedras, né? Você gostou das pedras, vó? Adorei, olha. O ruim agora é subir essa parte com a minha avó, né? Aqui tem um bebedouro. Durante a guerra, o castelo sobreviveu aos bombardeios aéreos em toda a cidade. Grandes obras de reparo deram ao castelo um novo glamour em 1997. A torre do castelo é agora totalmente moderna por dentro e até possui um elevador para facilitar o acesso. Aí você subindo aquela ladeira, tem essa área aqui. O horário de funcionamento do castelo é das 9 da manhã às 5 da tarde, sendo que a última entrada é às 4h30 da tarde. O castelo está fechado somente de 28 de dezembro a 1º de janeiro. A gente chegou aqui, onde compra os ingressos para entrar. Que é ali. Geralmente tem uma fila muito grande, muito grande. O ticket para adulto é 600 ienes. Quem é estudante aqui que apresentar a carteirinha de estudante de alguma universidade ou de alguma instituição acadêmica aqui do Japão pode entrar de graça. Mais de 65 anos paga metade. A gente conseguiu pegar uma cadeira de roda para minha avó e a gente entrou pela outra entrada do castelo, né? Porque geralmente depois que você compra você sobe em várias escadas e entra por aqui. Como a gente fez, se você realmente precisar, pode pedir uma cadeira de rodas para os funcionários do castelo. Na verdade, poderia até pedir a cadeira de rodas antes, evitando de ficar na fila para comprar os ingressos. Na verdade, você entra por ali, né? A gente pegou preferencial. A gente entra antes. Aqui agora a gente tá no primeiro e cada andar vai mostrando onde que pode tirar foto e onde que não, né? Aí vai até o 8º. Até o 5º andar tem elevador. Depois disso é só escada. Mas a parte mais bonita é o 8, né? Porque você consegue tirar foto de uma paisagem bem bonita. E no 2º andar tem banheiro. A gente conseguiu vir até o 8º de elevador, o 8º andar de elevador, por causa da minha avó. Porque a gente pegou cadeira de roda, né? E aí quem tem cadeira de roda pode ir até o 8º, geralmente. O restante do pessoal seria só até o 5º andar de elevador. Aqui é o deck de observação. A torre do castelo é cercada por cidadelas secundárias, portões, torres e impressionantes muralhas de pedras, além de fossos. O Jardim Nishinomaru, que abrange a antiga cidadela ocidental, é um jardim gramado com 600 cerejeiras. Também tem uma casa de chá, a antiga casa de hóspedes de Osaka, belas vistas da torre do castelo de baixo, mas ao contrário da maior parte do restante do terreno do castelo, o jardim requer uma taxa de entrada. Entre as obras, tem uma exposição com teatrinhos nas telas, contando a história de construção do castelo e sobre a história de Toyotomi. Tem tradução em inglês do lado, facilitando o entendimento. Todo o parque do Castelo de Osaka cobre cerca de 2 km², com muitos espaços verdes. Também há instalações esportivas, uma arena multiuso, que é o Osaka Hall, e um santuário dedicado a Toyotomi Hideyoshi. Chegando ao 5º andar, tem elevador. Esse elevador da esquerda pode ser usado por todo mundo. Agora, esse da direita é preferencial, né? Para quem não consegue andar pela escada. Aí a pedra. Olha as pedras, olha as pedras. Pedras grandes. Olha lá, as pedras. Isso aqui é uma pedra, né? O encaixe das pedras. Olha a pedra. É um mistério, né? A pedra ajuntava em 6, 7 homens para puxar. Como que eles conseguiam pôr a pedra? Fazendo o peso ainda, né? Fazendo o peso por coitados puxar a pedra. Agora a gente vai tentar pegar o bondinho
pra ir embora almoçar e fazer um check-in no hotel. A entrada recomendada para o castelo de Osaka é através do portão Otemon, no canto sudoeste do parque. A estação mais próxima é a estação Tanimachi Yonchome, ao longo das linhas do metrô Tanimachi e Chuo. A estação JR mais próxima do castelo de Osaka é a estação Osaka-jo Koen, na linha circular JR. Fica 10 minutos e 170 ienes da estação JR Osaka. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E deixa aí nos comentários se você já veio aqui no castelo de Osaka ou se você já foi em algum castelo aqui do Japão. Além desse castelo, eu já fiz vídeo de outros castelos aqui no Japão, como o castelo de Himeji e o castelo de Kyoto. Então, se você ainda não viu, checa. Ai. Como que eu falo? Dá uma olhadinha nesses dois vídeos aí. Então, é isso. Tchau, tchau. Muito obrigada. Falou.